reconhece que tu era muito egoísta? Demais. Mas muito egoísta e muito orgulhoso. Isso é. Meu Deus. Não é pra mim não vou aguentar não. Deixar ali a farra na cachaça, os amigos ali, aquela brincadeira, aquele negócio todo. Pra mim aquilo ali era tudo. Fui vendo o tanto de mal que eu causei para as pessoas. Então não respeitar ninguém. Nesses dias lá agora, né, eu vendo ali os 70 anos de casado do pai, tudo, né, vendo os filhos, né, o neto, tudo ali na presença de Deus, tudo. E eu via desse rapaz, a oração tem poder mesmo, porque eu nunca me imaginava aqui onde eu estou. Nunca me imaginava. Isso aqui, aonde eu estou hoje, para mim era uma coisa que era impossível, não é? E eu creio que se fosse por mim, eu não estava aqui, eu estava lá ainda onde eu estava, porque era muito bom. Onde era que tu estava? Para a minha carne, aquilo ali era muito no mundo, né? No mundo eu não queria isso aqui, eu não queria Deus. Para mim, mesmo eu sabendo que aquilo ali era tudo momentâneo, uma coisinha de pouco minuto, poucas horas, ou um dia, né? O outro dia já vinha a depressão, já vinha aquela angústia, o achar que a vida não tinha sentido, né? E aí quando isso vinha, o que eu fazia? Voltava de novo para lá, para sentir, né? Para sentir o que eu sentia lá na farra, né? Bebendo. E isso aí já estava virando já alcoolismo já. Porque eu queria estar direto bêbado, né? Direto bebendo, para não sair daquele momento, né? Aí eu fui, nesses dias agora, eu fui vendo e refletindo, né, as coisas, né? E eu fui vendo o tanto de mal que eu causei para as pessoas, né? Porque o pessoal dizia, quando o cara é muito assim como eu era, o pessoal dizia, né? Disse, rapaz, esse aí tem o rei da barriga, né? Mas na verdade eu não tinha nem o rei na barriga, eu me senti o rei, né? A última Coca-Cola. Era. Porque assim, a minha infância foi, tinha um nome do pai, né? Que era um peso assim, né? De status. E aquilo ali subiu na minha vida. Ficou aquilo ali como se eu fosse maior do que todo mundo. Entendeu? Então não respeitar ninguém. O que a pessoa falava pra mim não tinha importância, não ligava. O que tinha que ser era o que eu dizia, né? O que eu fazia. Hoje tu reconhece que tu era muito egoísta? Demais. Muito egoísta e muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Mas era combinação perfeita. Ontem a gente estava fazendo a massagem ali, né? Eu estava ali refletindo, né? Nos extremos, né? Eu era muito extremista nessa parte. Eu era demais, né? Não importava se as pessoas que estavam perto de mim sofressem. Para mim, se eu não sofresse, era o suficiente. Ela lá não importava. Eu falei muita coisa, eu machuquei muita gente, né? Com o que eu falei. Esse era o extremo, né? E hoje, né, eu vejo que nós temos que ter cuidado também com o outro extremo. É de achar que eu era demais e agora eu achar que eu não sou nada. Que é de menos. Eu sou um Zé Ninguém, né? E aí eu assisti. Por essa fase também? Comecei, mas quando eu acho que o meu orgulho era tão grande que eu não cheguei aí lá no mais embaixo não. Mas aí eu assistindo o filme, né? Quem falou já foi o pai, né? Ele assistiu com o Davi, né? Um desenho animado que o Jesus chegou na cidade, né? Montado no jumentinho. Lá jogaram rosas, né? E o jumentinho andou em cima das rosas. Ele se sentiu muito importante, né? Porque ele tava, jogado, né? Aí depois ele chegou lá junto com os amigos dele, com o jumento, amigo dele. Aí começou a dizer, né? Rapaz, eu sou importante demais. Eu cheguei na cidade, jogaram rosas pra mim andar. Aí os outros jumentos, não, mas isso aqui não é porque foi tu não, foi porque Jesus tu estava carregando Jesus. Tava carregando não. Ali foi porque as pessoas viram que eu sou importante.
tá. E depois ele foi lá e sozinho e lá enxotaram ele, botaram ele pra fora, né? E aí eu entendi também que eu sozinho, realmente eu sou um Zé Ninguém mesmo. Se for por mim, se for pelo servo mesmo, eu sou um Zé Ninguém mesmo, entendeu? Mas se eu entendo que eu ando carregando Jesus, se Jesus está na minha vida, eu não sou um Zé Ninguém não. Eu não posso me dizer que eu sou, rapaz, não, eu sou nada. Não, eu sou nada. Não, eu sou nada se eu não tiver Jesus. Mas se eu tiver Ele comigo, se ele estiver andando comigo, eu sou importante, né? Tem aquele versículo, eu não sei, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Quem pode é eu. Em quem? Em Cristo. Aleluia. Eu só não posso se for em mim. Mas se for em Cristo, eu posso. Entendeu? Eu posso ter sucesso, eu posso ter tudo que tiver ao alcance aqui do ser humano aqui na Terra, se eu tiver Ele. Agora, se eu tenho sem Ele, não vale nada. É tanto que você vê, agora esses dias agora a gente estava falando, né, e até eu falei de Teresina, num caso que houve, de uma pessoa lá importante e tal, e se suicidou agora há pouco tempo. Por quê? Porque não adianta. Não Tem adianta. sentido, né? A vida sem Jesus, ela não tem sentido. E o diabo, ele engana de um jeito que a gente acha que o sentido é não ter ele. Né? Uma vez eu cheguei de Fortaleza, eu vim de Fortaleza para passar o carnaval de Barra do Corda. Não perdia um. E aí, uma vez a mãe me chamou para ir lá no Retiro. E aí eu, de ressaca, acordei já quase meio-dia, com fome, e foi embora. Aí eu fui, no Retiro. Quando eu cheguei lá aqui, eu olhei aquele pessoal tudo reunido ali, né, orando e cantando e tal, demorei um pouco lá. Aí eu fiquei, né, digo, vou pro inferno. Meu Deus. Isso aqui eu não vou, isso aqui não é pra mim não vou aguentar não. Deixar ali a farra ali, aquela cachaça, os amigos ali, naquela brincadeira, naquele negócio todo, pra mim aquilo ali era tudo. Era como se tu não conseguisse ver prazer nas coisas de Jesus, né? Não, aquilo ali pra mim era Loucura. Sacrifício. Não, eu não vou aguentar fazer isso aqui. Me sacrificar a esse ponto, né? Isso aqui não é pra mim não, isso aqui eu não consigo não. Me sacrificar a esse ponto não dá pra mim, não dá. E Deus é tão bom que uma vez a gente tava saindo para um retiro e ele me colocou bem para passar por dentro de onde eu sempre ficava, né? E aí eu já senti que foi uma angústia. Aleluia. Porque eu digo, rapaz, como é que eu saí de Fortaleza para vir para o negócio desse aqui? E passei a me sentir muito bem aonde eu estava, nos retiros. Achava ruim porque era Pouco tempo. Que era só os 4 dias. E um detalhe muito importante, eu me lembro que na quarta-feira de cinza, ou às vezes na quinta-feira, que eu voltava para Fortaleza, era uma viagem angustiante. Aquele negócio ruim. Não sabia de onde vinha. Não sabia, rapaz. Passei esse dia tudo brincando. Um dia aí, sentindo aqui esse negócio ruim, aqui, essa angústia. Da vida não ter sentido. E aí eu ficava sem entender. E aí depois que acabava o dia do retiro, rapaz, eu me sentia uma leveza, um negócio bom, querendo mais. Querendo viver. Querendo viver, né? Tudo aquilo que eu aprendi ali, que eu vi ali, que disse, rapaz, isso aqui é vida, né? Aí eu disse, olha só a diferença, para ver como o diabo me engana, né? E a gente passa muito tempo mesmo nesse engano, né? E só pra, assim, a gente estava comentando aqui também algo, né? Falando justamente sobre o que acontece, por que, por exemplo, do nada, uma pessoa ama estar num ambiente, fazendo aquelas coisas, não vê prazer nas coisas de Deus e tudo, e de repente muda. A Bíblia diz que
quando a gente aceita Jesus, a gente recebe, passa a viver uma nova natureza. Então, uma troca de natureza. Se antes a minha natureza era pecaminosa, uma natureza onde eu, sabe, me sentia bem em satisfazer as vontades da carne, todas elas. Quando eu aceito Jesus, a tendência é que eu aceito e eu decido andar esse caminho, né? Eu decido estar nesses ambientes, estar com essas pessoas, ouvir a palavra. A minha natureza, ela está sendo transformada. Então eu deixo de gostar daquelas coisas e eu passo a gostar das coisas referentes à nova natureza. E isso a gente precisa entender. Amor, e tu achava... Uma coisa que tu falou aí que é realmente, né? Que nós tínhamos uma turma que sábado tinha um carro, né, que atrás ali, eu olhava pelo retrovisor, não via nada, ali era só som, né, fechado, né? Era uma Pajero, e lá era fechado de som. Então quando era sábado, 10, 11 horas, o telefone já começava, e aí, vamos que horas? E aí, vamos agora? Não, agora não, eu tô na loja ainda, mas daqui uns 40 minutos, daqui uma hora, tô indo. E a gente ia pra beira do rio lá, lavar o carro, e aí era ligado esse som lá, aí lá, 11 horas, meio-dia, às vezes, 10h30, e saía de lá, nós começamos a sair de lá 7 horas da noite. Deus é tão bom porque lá era muito perigoso, né? E o lavador disse, rapaz, o lavador, depois de terminar o serviço, ele virava garçom nosso, né? Pra ir pegar a cerveja, que era mais afastado, né? E ele disse, rapaz, morri de boa, aqui é perigoso. E eu bebo não tem medo, né? Aí ficava até 7 horas, graças a Deus, a gente nunca teve um assalto lá. Mas olha só, aquilo ali pra mim era tudo. Era tudo ali. Eu disse, rapaz, eu não vou conseguir largar isso. É outra coisa também que eu achava que eu não ia conseguir largar. E hoje, não me sei, não é demagogia, não. Eu tô dizendo isso do fundo do meu coração. Eu não me vejo mais fazendo um negócio desse, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Mudou a natureza. Não tem sentido. Ó, da vez que eu fui para São Paulo, né? Que foi eu, o pastor e o Denilson. A gente foi para São Paulo e lá eu fiquei com o Denilson. Da hora que a gente chegou, que acho que foi às 10 e tanto, acho que até 4 horas da manhã, apagando as músicas que pra mim aquilo ali era tudo, né? Que era aquela música antiga internacional, né? E outra de sofrência. E aí eu apaguei, aí nós começamos a substituir lá por música hinos, né? E aí ainda hoje tem aqui muitos aqui baixado mesmo. Eu vou fazer caminhada, às vezes eu viajo sozinho aqui e ouvindo só esses louvores. E dentro de casa também, quando eu me espanto, rapidinho, eu quero falar uma coisa importante sobre isso. A importância de você colocar algo no lugar, né? Tem gente que às vezes cai, que o evangelho vira para ela um peso tão grande, porque ela não coloca algo nesse lugar, né? Eu bebia, não bebi mais, e faz o que agora? No lugar disso. Em vez de beber, agora eu saio com a minha família, em vez de beber, agora eu jogo beach dance, em vez de beber. Você precisa entender que os comportamentos, eles precisam ser substituídos, senão você uma hora, se ficar um lugar vazio, né? Esse lugar, ele vai achar um dono. Então você precisa achar coisas para fazer que existem, né? E Deus quer que a gente seja pessoas normais, naturais, saudáveis. Então se você não colocar nada no lugar, aquilo ali vai começar a ficar um peso, porque a sua própria alma precisa de algo. E aí se você deixa vazio, tem gente que tem aquela percepção de que crente não faz nada, né? E nessa crença de que crente não faz nada, muitas pessoas têm um encontro com Jesus e no final elas voltam de novo para o mundo. Por quê? Porque eles não faziam nada, né? E voltando para o que o Zé falou da música, gente, nisso a gente já tinha uns 10 anos de casado, né, amor? E o Sérgio,
não gostava de louvor. Ele gostava só da música dele. A gente morava em Fortaleza, eu gostava muito de louvor. E às vezes ele ficava demorando pra gente chegar depois do louvor, porque ele queria ouvir só a palavra. Não era, amor? Tu lembra? E quando ele chegou, vendo, né, que foram 3 dias lá de imersão do Thiago Brunet, no tempo a conferência Destiny, foi muito impactante, muito mesmo. E quando ele chegou, eu fiquei impressionada, porque, gente, olha só, de fato, a nossa mente, né, ela é um ponto que, se não for trabalhado, se você não trazer seus pensamentos para a obediência da palavra de Deus, ela te impede de muita coisa. Ele chegou impactado com aqueles louvores. E ele colocou: amor, tu já ouviu esse louvor aqui? E ele me mostrou uns 10 louvores. E eu ficava assim, meu Deus, eu ficava sem nem saber o que era que dizia para ele, porque ao mesmo tempo que eu não queria cortar aquilo dele, né, aquela paixão que ele estava sentindo, mas eu fiquei me perguntando: Senhor, será que esse homem estava vivo antes de ir para essa conferência? Porque os louvores que ele baixou, nós ouvíamos todos os dias na nossa casa. Todos os dias na nossa casa eu colocava esses mesmos louvores e ele ouvia, mas a mente dele literalmente estava bloqueada para aquilo. Não acessava, né? Não era, amor? Eu disse: amor, disse: não, amor. Amor, pergunta bem pra tua filha se ela não gosta desse louvor, que ela vai cantar. Então, assim, o gente de fato pecado. E meu esposo não andava em pecado, em traição, em beber. Não, ele era da igreja. Assim também como eu, muitas coisas na minha vida eu fazia sem consciência, até o dia que Deus me tocou e eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a identificar aquilo e aquilo fez sentido para mim. Mas muitas vezes o nosso orgulho, né, ou algum bloqueio mesmo que nós temos com algo, ele nos cauteriza. A gente tem ali a palavra, a gente escuta o louvor e é como se a nossa mente não reconhece por conta de algum bloqueio que está ali. Então nesse dia realmente o servo chegou e hoje, meu Deus do céu, ele vai no banheiro e minha esposa tá lá. Aquele louvor agora que é o que ele escuta todo dia do orgulho, como é, amor? Ó, Jesus. Oh, Jesus. Não, toda hora ele vai pro banheiro e tá lá. Oh, Jesus. Quebra o meu orgulho. Aí sai, bota. Oh, Jesus, meu Deus do céu. Glória a Jesus. É um louvor bom demais esse daí. Esse dia a gente tava viajando, eu viajei com o pastor de fã, e a gente tava falando do perigo do automático, né? Porque o automático, ele... Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui, ela está falando alguma coisa, ou porque é uma pessoa e eu estou focado em outra coisa. Eu estou pensando em outra coisa aqui. E aquilo ali está levando a minha atenção. Quando ela termina de falar, eu não sei o que ela disse. Por quê? Porque a minha atenção não está nela. Estava no que eu estava pensando. E o automático, isso aqui, tudo na nossa vida, que é o que o diabo quer que a gente faça, é deixar a gente todo tempo no automático. Sem percepção da realidade. Porque assim, a partir da hora que tu tira a atenção do agora, porque nós estamos no automático, né, do antes, né, do antigo, né, porque a música, a música que era música internacional, é música romântica, e não é porque eu pensava em alguém, né? Mas não, era o que era na época, né? Uma época boa que eu achava, né? E aí eu ficava lembrando da época, não era ninguém específico, né? E aí quando eu saí quando eu estava nesse automático, a minha mente só conseguia ouvir essa música. Ela não conseguia ouvir a letra da música atual, da música que da onde eu estava agora, né? Da nova realidade, eu não conseguia ouvir. Por isso eu não conseguia mudar, né, de repertório. E lá, quando eu cheguei eu disse: Denilson, rapaz, eu vou apagar essa música aqui e tal. E eu tô vendo que aqui ela tá tirando o meu foco. Não é que a música é ruim. Não era ruim, não. A música é muita música boa mesmo.
falando de muita coisa boa, né? De amor e tudo. Mas Pra aquilo ele. ali tava tirando o meu foco. Entendeu? Tava tirando o meu foco. Isso é uma... E eu gosto da música, mas assim, olha só, um dia desse, rapaz, eu vou botar umas 2 músicas, olha só, umas 2 músicas dessa, pra mim também ouvir aqui, quando eu tô fazendo caminhada. Aí o Espírito Santo chegou e disse, não te pode não, porque se você botar, você vai sair da comunhão, entendeu? Eu tava ali, quando eu tô vendo a letra da música, eu tô ouvindo aquilo ali, quando eu escuto essa música nova aí, né, dessa O Jesus, aí eu vejo aquilo ali, eu olho aquilo ali, eu falo aquilo ali, né, quebra o meu orgulho, porque eu ainda sou orgulhoso, né? E eu também. Por E isso aí, por isso que a gente precisa mesmo, né? e aí eu tenho que estar ouvindo e olhando e falando, eu tô falando ali, às vezes até falo, às vezes que eu tô com fone do ouvido, e às vezes falo até alto, eu falo, porque senão o pessoal não vai entender que isso aqui ele tá ficando doido ali. Andando Falando alto. falando alto, né? Mas eu falo mesmo ali, o que a música fala no meu ouvido, eu falo com a minha boca. Declaro aquilo ali. E aí é que tem, gente, poder de manifestação. Muita gente, a gente conversa muito sobre isso, Sérgio e eu. Às vezes, eu já tentei muito, o Sérgio também, ficar, né, vencer uma guerra interna que todo mundo passa, né? Você tá aqui como se tivesse o anjinho e o demôniozinho na sua cabeça, né? Falando algo negativo e você querendo, não é o positivo, mas só pensando naquilo. Pensamento negativo, gente, ele gera uma frequência de energia mesmo, né, como fosse de pilha, eletricidade, que ele não consegue ser compensado por um pensamento positivo. Então, se você numa batalha de pensamento aí, né, que todo mundo passa, tentar de alguma forma vencer o pensamento negativo com um pensamento positivo, você nunca vai conseguir, porque a frequência do negativo, a energia que ele libera do seu cérebro é maior. A única forma de você vencer um pensamento negativo é você falando. Porque o poder é da palavra, não é o poder do pensamento, é o poder da palavra. Entende? Então você verbaliza. Independente do nível que você verbalizar, mas se você verbalizar, você já consegue uma energia, uma frequência maior do que o pensamento. É por isso que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre esse poder da palavra, que foi um dos grandes atributos que Deus nos deu. De governo, inclusive, né? Ele manda a gente usar a nossa boca, ele manda o fraco dizer que é forte, né? Ele manda a gente abençoar, e a gente dizer a um monte, sai desse lugar e vai para outro. Então, fé é como diz o nosso pastor Raimundo Nonato, ele diz que fé é palavra manifesta. Então, você precisa falar. E é algo que a nossa família mesmo tem vivido muito. Nós, como indivíduos, como casal, temos ensinado para os nossos filhos também a necessidade da gente verbalizar, falar aquilo que Deus fala com a nossa boca. Amor, e hoje, amor, como é que tu vê isso hoje? Isso é igual versículo, né? Que eu posso daquilo que fortalece. Ando em Cristo, né? Eu posso. Eu posso fazer, eu posso. Aqui agora, né? Agora mesmo é um exemplo, né? Que corria de... Tá aqui falando, aqui é um exemplo, né? Se fosse por mim também eu não fazia, né? Eu ia falar aqui. Mas isso aí tem que eu tenho que. Eu vi que eu tenho que mostrar o que Deus fez comigo. Tem que sair direto do automático, né? Não, eu era assim, agora eu vou fazer assim, né? No automático, né? Eu era E assim, tudo é motivação, não, né? mas peraí, calma. Vamos devagar. Não é assim, não. Eu vou ajudar, eu vou mostrar para a pessoa o que eu estou sentindo hoje. E assim, outra coisa também, que eu vi que era um orgulho meu, eu queria mostrar para a pessoa e queria que a pessoa mudasse,
Não, mas tem que, tipo assim, tu tem que mudar porque é bom e tal. Eu tô sentindo isso, tu tem que mudar. Não é assim. Ali era mais o meu orgulho querendo que a pessoa fosse Por ti, né? porque eu tava querendo que ela fosse. E eu entendi que eu vou passar para ela o que eu tô Processo. sentindo. Mas é igual o cara tá comendo aqui, o cara tá comendo aqui uma comida boa e dizendo que essa comida tá boa, né? A pessoa que está perto, ouvindo, ela vai ouvir que a comida é boa, mas ela só vai entender o gosto da comida quando ela comer. Mas é ela que vai decidir. Não é eu que vou pegar a minha comida e botar na boca dela. Mas hoje tu entende que o fato de tu dizer que a comida é boa influencia quem tá perto de ti. Aí é o que eu né? tenho que fazer. Eu tenho que dizer para a pessoa que a comida é boa. Eu tenho que mostrar para ela que a comida é boa. Para que ela venha também. Porque também se ela não souber Sinta vontade, que a né? comida não é boa e nem é ruim, aqui tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, né?